Queridos, graça e paz, louvamos a Deus por estarmos juntos nesse momento à luz da Bíblia. Receba o nosso abraço carinhosamente a todos os irmãos da IBAMP, toda a liderança, todo o corpo diaconal, cada servo do Senhor. O nosso abraço especial a todos os pastores, obreiros, missionários, diáconos, presbíteros, evangelistas, líderes, missionários. Que Deus os abençoe grandemente. O nosso afeto também aos nossos irmãos que ainda não são evangélicos. Que Deus possa tocar em vocês muito em breve, para nós estarmos adorando ao Senhor juntos, no nome de Jesus. Hoje meditaremos, queridos, em 4 versículos, que está na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, que diz o seguinte, versículo 6, humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Resisti-lhe firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Glória a Deus por isso. Queridos, nós louvamos a Deus, porque quando nós estamos estudando esta primeira carta do apóstolo Pedro, nós somos edificados de uma forma tremenda. Pense numa carta que tem um teor edificativo. Deus usou seu servo no momento propício, no momento oportuno, para que os irmãos daquelas províncias romanas na Ásia tivessem a oportunidade de receber esta palavra. Os irmãos de Ponto, Galácia, Bitínia, Capadócia e da Ásia. Eles foram agraciados por Deus, porque mais ou menos no ano entre 60 a 62 depois de Cristo, antes da grande perseguição decretada por Nero, a igreja do Senhor, eles receberam esta carta e puderam se fortificar, puderam se alimentar, força de expressão falando, desta palavra do Senhor, que é o maior alimento. Nós vemos no capítulo 1, que depois do prefácio e da saudação, Pedro louva a Deus por uma viva esperança. Ele traz uma palavra para a igreja que os irmãos agora estavam embasados numa viva esperança. Ainda no capítulo 1, a partir do verso 13, ele traz uma palavra para a igreja de santidade, a viver uma vida de santidade. No capítulo 2, ele diz que Jesus é a pedra viva e nós fomos pedras enxertados vivas por ele, por Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele fala também do bom procedimento do cristão. Ele fala daqueles que devem servir a outrem. É verdade, ele fala dos deveres dos casados, no capítulo 3, da prática do sofrimento e da prática do bem. No capítulo 4, ele fala de uma vida segundo a vontade de Deus, uma vida direcionada por Deus. No capítulo 5, ele traz uma palavra para os anciãos e uma palavra para os jovens. E aqui, a partir do verso 6, ele se embasa em 4 verbos fundamentais para a vida do cristão, para a vida dos irmãos daquela igreja naquele período, e hoje se embasa fortemente para a igreja neotestamentária. Humilhai-vos é o primeiro verbo, debaixo da potente mão de Deus. Jesus Cristo disse que aqueles que se elevam, Deus abate, e aqueles que se humilham, Deus eleva. Então é importante, queridos, termos esta consciência, que aquele que se humilha, ele é elevado por Deus. Deus quer, queridos, que nós estejamos nessa prática desta humilhação. É verdade? Porque quem se humilha é elevado para a honra e para a glória do Senhor. O segundo verbo, Pedro usa, lançai sobre vós toda a ansiedade. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Pedro diz para os irmãos da igreja, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Glória a Deus. O quarto verbo, sede sóbrios e vigiai. O apóstolo Pedro está dizendo aqui, a ramificação da etimologia grega, sóbrio, quer dizer que a mente não pode ter nenhum teor etílico. E
Quando ele fala em vigiar, o verbo vigiar, que sempre precede a oração, no grego, gregoriou, Pedro está dizendo, sede sóbrios e vigiai. E Pedro traz uma palavra de alerta para a igreja. O vosso adversário, o diabo, está rugindo como leão, buscando, procurando a quem possa tragar. O inimigo não perde tempo, o inimigo não dorme. E a palavra de Pedro para a igreja foi que os irmãos estivessem sóbrios, além de sóbrios, vigiando. Glória a Deus. E o último verbo, resistir. Resistir-lhes firmes na fé. É resistir embasados na fé. Porque os irmãos estavam conscientizados que os mesmos sofrimentos que já estavam se cumprindo em todos os irmãos da Irmandade, por onde havia a igreja do Senhor. Os irmãos estavam sofrendo, passando por lutas, provações, e é importante, queridos, que nós tenhamos esta conscientização. Aí ele diz no verbo 10, no versículo 10, melhor dizendo, quando ele traz os votos e as saudações finais. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, vos confirmará, vos fortificará e vos fortalecerá. Quem está fortificado pelo Senhor está com certeza olhando para cima. E é importante que o apóstolo Pedro diz, ele mesmo vos aperfeiçoará. A perfeição é de Deus. E nós estamos neste caminho, nesta escala ascendente, buscando a perfeição, cada vez mais, para chegar aos céus. Ele mesmo vos confirmará. É o Senhor que tem confirmado a minha vida e a tua nessa trajetória espiritual. É o Senhor que tem nos fortificado, porque não temos fortaleza nenhuma. A fortaleza é Ele. Ele é o Senhor, que é nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na angústia. E é Ele que tem nos fortalecido para a honra e para a glória do nome do Senhor. Receba esta palavra. Tenha esta palavra como embasamento. O apóstolo Pedro, escrevendo à igreja, às igrejas, os irmãos daquelas províncias romanas da Ásia, ele disse, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo está rugindo como leão, procurando alguém que possa tragar, o qual resistei-lhe firmes na fé. Que Deus possa nos abençoar, queridos, que nós possamos ter esta conscientização que os irmãos da igreja tiveram através desta primeira carta do apóstolo Pedro, e possamos estar olhando para cima, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Se você puder orar comigo agora, vamos subir ao trono da graça no nome de Jesus. Pai querido, no teu nome, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por estarmos falando contigo agora. Pai querido, ajuda-nos, ó Pai, para que nós possamos, ó Pai, sempre estar humilhados a Ti. Oh, Pai querido, que nós possamos sempre estar, Senhor, buscando a Ti em espírito e em verdade. Que nós possamos estar lançando sobre Ti toda a nossa ansiedade. Que nós possamos estar sóbrios e vigilantes. E que nós possamos estar caminhando pela fé. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, e te apresento a Tua igreja na terra. Pai querido, te apresento a nossa nação, o presidente da República, aos nossos familiares. No teu nome, Senhor, nós tomamos posse pela fé, no teu nome para sempre. Amém.